criança e do adulto. Eu vou começar com as 7 travas, as 7 armadilhas, tá? Que você provavelmente acaba caindo aí na sua vida profissional, principalmente os terapeutas, tá? Porque, assim, gente, talvez seja até meio difícil ouvir isso, mas quem mais precisa de cura, primeiro, é o terapeuta, tá? A gente que busca trabalhar com essas coisas não é à toa, né? A gente não começa, agora eu vou ser psicólogo, vou ser terapeuta, vou trabalhar com desenvolvimento humano, porque tá tudo lindo, maravilhoso na minha vida e porque a minha história com os meus pais, a minha história familiar é maravilhosa. Geralmente não é bem assim que acontece, tá? Geralmente a gente tem motivações ali a partir de uma história de dor, de um trauma, tá? Então é muito importante trazer isso à consciência, tá? Então, dito isso, vamos para a primeira trava. Dinâmicas ocultas, tá? O que são dinâmicas ocultas? Oculta tudo aquilo que eu não vejo, aquilo que está acontecendo e que eu não consigo enxergar ainda, tá? Então, num relacionamento, existe uma dinâmica, tá? É um movimento. Num relacionamento com os meus colegas de trabalho ou com os meus clientes, existe um movimento. Só que geralmente a gente vai se relacionar com o cliente, por exemplo, e nem para pensar sobre isso, né? Qual que é a dinâmica que está por trás disso? Como que eu me relaciono? Como que aquele outro profissional se relaciona com os clientes deles? Vocês vão ver que cada um vai se relacionar de uma forma, né? Até respondi uma pergunta esses dias nos stories a respeito disso. Alguns terapeutas vão ter dificuldade em cobrar pelo atendimento. Outros terapeutas, não. Para eles vai ser algo muito tranquilo cobrar pelo atendimento. Então, todas essas dinâmicas de relação, elas têm fatores ocultos, tá? E aqui a gente precisa trazer à consciência o que está oculto nessas suas dinâmicas profissionais, tá? Então, partindo da visão de Bert Hellinger, o que é mais comum, que está oculto ali e que a gente demora às vezes para se dar conta? Primeiro, existe uma tendência nossa a buscar a inocência, tá? O que é isso? É aquela sensação assim de leveza, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa para eu me sentir inocente. Se eu me sinto culpado, mesmo que aquela culpa não tenha um sentido, não tenha uma lógica, eu preciso fazer alguma coisa para me livrar daquela culpa. Então, essa busca por inocência, ela está sempre guiando a nossa forma de agir, a nossa forma de se relacionar. Então, no caso do terapeuta que tem dificuldade em cobrar do seu cliente, né? Ele pega para ele uma culpa, tá? Por quê? Essa culpa é à toa? É do nada que ele sente, meu cliente não pode pagar, ou tem tantas pessoas, né, que não podem pagar e que precisam do meu trabalho. Por que ele se conecta com aquela culpa? Existe algo dentro dele que, ao ver aquilo no mundo externo, né, ao ver pessoas que não têm dinheiro lá fora, conecta, tá? Então, por ele estar conectado de alguma forma com aquilo, ele sente culpa se ele não resolve, se ele não ajuda, tá? Se ele não abre mão do dinheiro, tá certo? Aqui, vamos falar das coisas assim mais comuns, tá? Então, você tem que identificar qual que é a sua história, a sua dinâmica, o que está oculto que você não está enxergando, tá? Eu vou falar das coisas que mais aparecem, mas pode ser que a sua seja um pouquinho diferente, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo ler o comentário de vocês aqui, só para dar uma boa noite para o pessoal que está chegando. Para quem chegou agora, estamos falando de travas, tá? Eu tô ainda na primeira, tá, pessoal? Qual que é a primeira trava do terapeuta? Deixa eu abrir os comentários aqui. Olha que legal, tem bastante gente, gostei, hein? Patrícia, Deck, Rosemary, Fábio, boa noite, pessoal. Vão mandando as perguntas, tá? Que depois, se der tempo, no final eu respondo vocês, tá? Se não der tempo, aí fica pra live de sábado, tá? Então, não sei se eu falei no início, mas a gente tem 3 aulas ao vivo, tá? A de hoje, a de amanhã também às 9 horas, a de sexta-feira, tá? Que são aulas com conteúdo e no sábado é a live de perguntas e respostas, tá? Então, o que não der tempo de responder hoje, eu respondo no sábado, tá?
Então, existe essa busca de inocência, tá? A partir, voltando, né, para o assunto, a partir da visão do Bert Hellinger, o que é essa busca por inocência? Ela está relacionada, na maioria das vezes, ao pertencimento, tá? Então, todos nós temos dentro de nós uma necessidade de pertencer, tá? E qual que é a necessidade minha de pertencimento? De pertencer ao meu sistema familiar, tá? Algumas vezes eu tenho consciência disso, isso é explícito, e muitas outras vezes não. Eu vou agindo, buscando essa inocência, buscando pertencer, fazer as coisas para que eu pertença sem perceber, tá? Por isso que o nome da jornada é terapeuta consciente. Porque tudo isso que está no seu inconsciente, que você não percebe, você precisa enxergar para que você destrave, tá bom? Então, muitas vezes está num nível muito profundo, eu estou fazendo as coisas, eu estou agindo ali, eu estou me auto-sabotando e eu nem faço ideia de que eu estou fazendo isso por uma necessidade de pertencer ao meu sistema, tá? Então vamos dizer uma pessoa que vem de uma família onde todo mundo trabalhou anos na mesma empresa, tá? Ou onde todo mundo é funcionário público. E aí, de repente, essa pessoa quer empreender. Ela quer trabalhar com terapia, uma coisa assim super diferentona, né? Essa pessoa, lá no fundo dela, quando ela estiver fazendo os movimentos de ir em direção a essa profissão, de empreender, vai ter alguma coisinha ali que não vai estar em paz, alguma coisinha cutucando, sabe? Alguma coisinha dizendo para ela, ah, isso aqui tá difícil, tá pesado, é a cordinha que vai puxando ela. E aí, se ela tiver muita energia, muita empolgação, ela vai lá e faz até um certo nível, né? Ela avança até um certo ponto na jornada profissional dela, mas chega um momento que a cordinha puxa, né? E aí ela começa a caminhar muito devagar, ou ela trava de vez e desiste, tá? O que é essa cordinha? É a necessidade dela pertencer. Então, se há muitas gerações no meu sistema as pessoas sempre trabalharam dessa forma, para mim fica muito difícil quebrar com isso, tá? Porque lá no fundo, para manter a minha inocência, eu preciso pertencer, tá? Quer dizer que se eu fizer diferente, eu vou deixar de pertencer? Não. Quer dizer que eu vou me sentir excluído de alguma forma, que eu vou sentir que eu não pertenço. Então, o que eu faço? Eu começo a me sabotar, tá? Porque, assim, olhando de fora, quando eu me saboto, meu Deus, que coisa chata, eu não aguento mais me sabotar, eu não aguento mais ficar travado. Mas lá no fundo a pessoa fica em paz, tá entendendo? Lá no fundo, ai, eu tô inocente, dá um alívio. Ai, deixei, sabe, essa história de querer ser terapeuta, essa história de querer empreender. Agora eu vou trabalhar em uma empresa, assim como os meus pais fizeram, vou fazer um concurso público, assim como os meus pais fizeram. Ela pode demonstrar por fora uma insatisfação, mas lá dentro ela tá aliviada, tá? Então, como que resolve isso? Antes que vocês me perguntem, eu vou falar amanhã. Agora eu vou falar das travas e dos problemas. Amanhã eu vou pegar cada um desses 7 pontos e vou falar como que resolve, ou qual que é o caminho para a solução, tá? Outra coisa, outro exemplo para vocês entenderem essa dinâmica da inocência, de pertencer. Uma pessoa que vem de um sistema familiar onde tem muita escassez, onde teve lá atrás, né, uma história de escassez financeira, onde as pessoas trabalhavam muito para conseguir lá o salário, o dinheiro para sobreviver, ela vai ter dificuldades em ir muito além do que o sistema dela foi. Quer dizer que ela não vai conseguir? Não, vou falar sobre isso amanhã, tá? Ela pode ultrapassar isso, mas ela vai fazer isso sentindo culpa num primeiro momento, tá? Pode parecer muito louco, mas o que eu já atendi de gente que se sente culpada por prosperar, nossa, é muito frequente isso. A pessoa, ela foi um pouquinho além do que o sistema dela conseguiu chegar, né, financeiramente falando, e ela já sente um peso. Ela já olha para a família dela com peso, se eles não têm o mesmo que ela tem, se não alcançaram os mesmos sonhos que ela alcançou, ela já se sente culpada, tá? Então ali fora na vida dela, ela tá trabalhando, ela tá exercendo a profissão, às vezes ela tá tendo uma liberdade que a mãe não teve, né? Mas lá no fundo,
ela não está em paz. Então ela vai se sabotar para que num nível mais profundo, num nível de alma mesmo, ela esteja em paz, tá? Então, essa é uma dinâmica oculta que pode acontecer, tá? Que, na verdade, lá no fundo eu tô me movendo para me sabotar, para ficar me sentindo inocente e em paz, tá? Outra coisa é uma tendência que nós temos, tá? Agora falando também a partir de Bert Hellinger, de compensar, tá? Então, quando existe na história da minha criação, por exemplo, um sacrifício muito grande dos meus pais para me criar, ou quando eu vejo injustiças, tá? Coisas que a criança pega para ela, lembra que eu falei lá no início da criança e do adulto? Então, quando a gente pega coisas da infância e grava isso dentro de nós, a gente continua levando esse jeito de funcionar, tá? Essa dor ali no nosso mundo adulto, até que a gente toma consciência e trabalha com aquilo e ressignifica, tá? Mas enquanto eu não olho para isso que aconteceu, eu vou funcionando de uma forma assim, como se eu tivesse cego, tá? Vou dar um exemplo, a escolha da profissão, tá? Por que é importante você entender o motivo que te levou a escolher o seu trabalho? Tem uma tendência a compensar através da profissão, muitas vezes, tá? Então, se uma criança, ela viu na infância dela muita injustiça com alguém da família dela, ou ela se sentiu injustiçada, ela olha para aquilo e ela, naquele momento, não tem como resolver essa injustiça. Ela fica com aquilo guardado, né? Qual que é o pensamento da criança? Ela quer resolver. A criança, naquele ponto, naquele momento em que ela está da vida dela, não tem recurso para resolver aquilo, tá? Aquela injustiça, aquela dor, mas ela fica com aquilo marcado dentro dela. Aí ela cresce, né? E ela decide ser advogada, por exemplo. Essa pessoa, ela vai ter muita dificuldade em se relacionar com o cliente dela ou com o trabalho dela, enxergando apenas o trabalho. Atrás do trabalho, atrás do cliente, vai estar toda aquela história de injustiça, tá? Já vou dar um exemplo falando dos terapeutas. Então, pode ser que ela seja movida muitas vezes pela emoção durante o trabalho dela, tá? Pode ser que ela escolha tipos específicos de clientes, de casos que tem a ver com a dinâmica, com a história dela. Qual que é o problema disso tudo? Que ela está trabalhando, ou seja, ela está atuando ali na vida adulta dela a partir de uma necessidade de compensação da criança. A criança viveu alguma coisa lá atrás, alguma dor, não conseguiu resolver, guardou aquilo dentro dela, ficou marcado, né? O trauma, a emoção muito forte marca aquilo em nós. E aí, quando ela vai para o mundo adulto, ela não está indo com uma necessidade do adulto, que é de contribuir, né, que é de se sentir realizado profissionalmente, que é de resolver o problema do cliente. Não, muitas vezes ela não quer resolver o problema do cliente. Ela quer lidar, ela quer ter um lugar para dar vazão àquela raiva, àquela dor lá de trás, tá? O que é muito comum em terapeutas, psicólogos, até médicos, enfermeiros, pessoas que têm uma tendência que desenvolveram desde lá da infância de cuidar, tá? Filhos parentais. O que é um filho parental? É quando acontece alguma dinâmica ali na família, algum problema, e os pais não conseguem ser totalmente adultos e disponíveis para aquela criança. Então, aquela criança ela já nasce sentindo que ela tem que cuidar, que ela tem que dar conta das coisas, que ela tem que resolver tudo, tá? O que acontece? Essa pessoa cresce funcionando dessa forma. Eu preciso cuidar. E aí, como que ela vai enxergar o cliente dela? Ela vai enxergar o cliente dela como adulto, como capaz, com os problemas que aquela pessoa tem? Não, muitas vezes por trás desse cliente ou na frente desse cliente, ela tá vendo essa dor dela, tá? Muitas vezes a pessoa tá tentando salvar a mãe, tá tentando salvar o pai, tá? Então, quando tem alguma história de doença na família e a criança não conseguiu elaborar aquilo, né, conforme ela cresceu, por exemplo, não conseguiu digerir aquilo, uma doença que separou ela da mãe, que separou ela do pai, tá? Se a mãe da criança teve um histórico de depressão e aquela criança sentiu profundamente a dor
de não ter a mãe disponível para ela, de não se sentir vista, não se sentir amada pela mãe. A criança vai querer resolver aquilo como? Tentando curar a mãe, tá? E aí ela cresce, faz ali um curso, vira terapeuta, vira psicóloga, e aí ela, nos atendimentos dela, sempre o mesmo padrão de cliente. Porque ela ainda está naquele trabalho não como profissional exclusivamente. Ela ainda está porque ela precisa trabalhar uma cura dela, tá? E aí não tem como me relacionar com o cliente, com o adulto do cliente de uma forma produtiva, né, que eu consiga enxergar de fato aquele cliente, se por trás de todos eles eu, na verdade, tenho a minha mãe, né? Tô dando um exemplo aqui de uma dinâmica que acontece. Pode ser que seja uma outra pessoa da sua família, tá? Então são essas dinâmicas ocultas, né? Da pessoa querer compensar, da pessoa querer salvar alguém lá de trás, tá? Da pessoa ainda tá tentando resolver uma história do passado porque não consegue lidar com a dor que essa história causou nela, tá? E aí, quando essa pessoa ela vai para o mundo profissional, ela não tem muitas condições de lidar com aquele mundo profissional, porque ela está como criança, então ela se envolve num nível emocional muito infantil, com muito pouco consciência do que está acontecendo, quais são as trocas ali, né? Então, o que que eu ganho quando eu estou atendendo uma pessoa e eu vejo nessa pessoa a mesma história que eu vivi, ou uma história parecida com a história da minha mãe? Lá no fundo, o que que eu estou ganhando? Muitas vezes é uma cura pessoal, né? Muitas vezes é uma sensação de alívio. Ai, se essa pessoa ficar bem, eu me sinto um pouco mais aliviada, porque alivia a culpa ou o peso de uma história lá atrás do passado. Tá entendendo? Então, isso, gente, é assim, quando você parar para observar e a ficha cair, você vai dizer, meu Deus do céu, era exatamente isso que eu estava fazendo. E quando ela tem esse tipo de ganho, quando a pessoa está trabalhando, né, buscando esse tipo de ganho, ela não vai receber em dinheiro, porque aquilo não é estritamente profissional, ainda está muito misturado, tá? Tá muito ali nos traumas, na dor dela, na história dela. Por isso que é muito comum a gente acabar atraindo, né, os mesmos tipos de problema, né? Os clientes que vêm com os mesmos tipos de queixa, tá? Então, falei um pouquinho das dinâmicas ocultas, tá? Deixa eu até ver que horas são, porque acho que eu me enrolei demais. 9h30, mas não se preocupem, por quê? Esse primeiro ponto, ele é o mais importante mesmo, tá? Os outros, eles são meio que derivados dessas dinâmicas ocultas, tá? Então, eu passei mais tempo explicando a dinâmica da criança e do adulto, as dinâmicas ocultas, dei alguns exemplos, porque se você entender isso, os outros pontos fica mais fácil de você captar, tá certo? Então, agora vamos falar sobre vítima, tá? A segunda trava é a vitimização. E a vitimização, ela vem do quê? Das dinâmicas ocultas que eu não trabalhei, tá? Que eu ainda não me dispus a enxergar, a tratar aquilo, né, com uma importância. Então, o que que é a vítima, tá? Por que que a vítima ela vai ter muita dificuldade em prosperar, em ter sucesso profissional, em avançar e fluir? Porque a vítima, ela tem uma necessidade, a pessoa que se coloca numa posição de vítima, ela tem uma necessidade de se vingar, por um lado, tá? E por um outro lado, ela tem uma necessidade de sustentar uma imagem de mártir, né? De uma pessoa ou muito boa, ou de uma pessoa muito sofrida, tá? Então, ela tem essas duas coisas ali que ela acaba ganhando, e para ela ser vítima, ela não pode ter sucesso, ela não pode avançar, as coisas não podem ser fáceis para ela, sabe? A vítima, aquela pessoa que ela tem um prazer em ser especial, tá? Então, para ela ser especial, ela tem que se sentir muito importante. Então, tudo com ela é mais difícil, todo mundo critica ela, todo mundo aponta o dedo para ela, todo mundo sobrecarrega ela, ninguém reconhece ela, ela ajuda todo mundo e ninguém faz nada por ela, tá? Então, ela
que ela tá ganhando ali? Ela tá se sentindo importante, porque com ela tudo é pior, ela é especial, né? Então, ela já tá tendo o ganho dela. E ela tá bem assim. Lá no fundo, ela prefere isso, tá? Então, ela vai sabotar o próprio sucesso. Ela não vai aceitar que as coisas sejam fáceis, fluídas para ela, tá? A pessoa, de repente, ali de forma consciente, no mental, no racional dela, ela tá querendo destravar o trabalho dela como terapeuta, né? Porque cansa também ser vítima, né? Então ela, de repente, faz um planejamento, começa a divulgar o trabalho dela, tá certo? E aí começa a fluir, começa a ficar fácil. Ela não tem mais do que reclamar, ela não tem mais como se sentir especial, ela não tem mais como ser a pior, né? Tudo que acontece comigo é pior do que o que acontece com todo mundo, tá? Então, ela não quer perder isso. Mas o que está por trás dessa dinâmica da vítima, tá? Aqui eu estou falando superficialmente, como que você, por que a pessoa gosta de ser vítima, né? Mas como que começa isso? A vítima, ela tem um olhar voltado pro passado, tá? Ela tem uma necessidade de se vingar, porque ela tem uma dor lá do passado que ela ainda não digeriu, tá? Ela ainda não olhou para aquilo buscando a cura, então aquilo ainda dói. Aí ela não sabe como lidar com aquilo. E aí ela vai ter aquela sensação, ela vai sempre reproduzir essa sensação de injustiça na vida dela, tá? Então aquela pessoa que de repente sente que não recebeu o suficiente dos pais ou que teve uma história de abandono, que teve uma história de repressão, de opressão. Eu não estou dizendo que essas coisas elas são não importantes. Elas importam, né? Esses traumas da infância. E eles vão trazer dificuldades para a pessoa que viveu esses traumas. Só que quando a pessoa olha num lugar de vítima, ela não quer resolver, tá? Ela não quer resolver. Então, como que eu sei se eu tô na vítima ou se eu não tô? A vítima, ela não quer resolver, porque a vítima, ela tá tão ferida, que a única forma que ela consegue de lidar com aquilo é acusando, tá? Então, eu preciso acusar, olha o que você fez comigo. E nem sempre isso é explícito, tá? Nem sempre a pessoa vai chegar para a mãe, para o pai e vai falar: nossa, olha o que vocês fizeram, vocês não me deixaram estudar, vocês desacreditaram de mim. Nem sempre ela vai fazer isso dessa forma explícita, acusando diretamente os pais. Muitas vezes ela vai fazer isso fracassando, tá? Se essa pessoa tiver sucesso, se a vida dela fluir, é como se ela estivesse inocentando os pais, inocentando aquelas pessoas que fizeram mal para ela, tá? E se ela estiver muito ferida, ela não quer isso, tá? A única forma dela lidar com essa dor profunda é acusando quem a machucou, quem a feriu, tá? Então, não estou dizendo aqui que os traumas não afetam a nossa vida, que não trazem dificuldades, não. Eles trazem, tá? Eles nos influenciam demais. Mas também vocês sabem, né? Vocês que me acompanham, sabem que os traumas também trazem os recursos. Mas, enfim, não é o assunto de hoje. Eu não tô falando que os traumas não são importantes. O problema é quando a pessoa só olha para isso e ela tá sempre com o olhar voltado para o passado, tá? Então, essa pessoa, tudo ela vai justificar com o passado. Ah, por que não deu certo? Ah, porque os meus pais não me pagaram a escola. Ah, por que não deu certo aquele teu outro trabalho lá? É porque os meus pais sempre desacreditaram de mim, eles sempre me ridicularizaram, então eu tenho medo de me expressar. Veja, essa pessoa, no fundo, ela quer fracassar para continuar com esse discurso, tá? Porque é a forma que ela encontrou de lidar com essa dor dela. Tá? Agora, quando eu, mesmo vivendo todos esses traumas, eu decido olhar para isso de uma forma a buscar a cura, eu preciso sentir a dor, né, que tudo isso me causou, assumir isso, lidar com isso e entender, bom, agora não adianta eu ficar acusando, né? Não adianta eu ficar apontando o dedo e querendo lidar dessa forma. Aí a pessoa vai se libertando da necessidade de se vingar, tá? Porque a vítima ela tem uma necessidade muito profunda de se vingar daquele que fez mal a ela. Por isso que ela continua mantendo esse lugar de vítima. E aí
a pessoa vai reproduzindo na vida profissional dela, por exemplo, as mesmas situações que ela viveu na infância. Tá? Então, se na infância ela sentiu perseguição, se ela se sentiu injustiçada, se ela se sentiu não validada, ninguém olhava para mim, ela vai reproduzir aquilo. Enquanto ela não trabalhar isso dentro dela, ela vai atrair, ela vai reproduzir a mesma situação da infância, tá? Então, aquela pessoa assim que sempre tem o mesmo tipo de problema, sabe? A pessoa muda de trabalho e sempre tem alguém que persegue, sempre tem alguém que faz mal para ela, sempre tem alguém que não reconhece o trabalho dela, tá? Então, lá no fundo, ela já não se sente vista pelos pais, geralmente, né? Lá no fundo, ela já se sente injustiçada e aí a forma dela lidar com isso é reproduzir essa mesma sensação, tá? Fica um vício, sabe? A pessoa se torna viciada em sentir isso, tá? Em viver esse papel de vítima na vida dela, tá? Então, como que trabalha com isso? Vou aprofundar sobre esse aspecto amanhã, né? Como que eu resolvo isso se eu perceber que eu tô na vítima? Mas a pessoa precisa escolher abrir mão, né? Abrir mão desse peso, dessa coisa de ser especial, de ser aquela que é muito boazinha. Às vezes a vítima tem isso também, né? Ela tem um ganho de mostrar essa imagem de uma pessoa assim, nossa, ela é muito boa, ela é muito evoluída, nossa, ela dá conta de tudo, tá? Então, esse é o ponto 2. A vitimização é uma trava, tá? Uma trava. Se você identificou alguma coisinha aí, já resolva isso, tá? A vítima, ela tá voltada para os pais, tá? Então, na visão sistêmica, o passado fica lá atrás, junto com as gerações anteriores, tá? E o futuro fica na minha frente, com as gerações futuras e com tudo aquilo que eu gero, né? Com o meu trabalho, qual o legado que eu deixo, o que eu gero na vida das pessoas, tudo que eu crio, eu estou criando no presente, estou direcionando essa energia de vida para o futuro. Então, essa energia vem lá de trás, dos meus ancestrais, né? Eu recebo ela para mim e faço algo e direciono para a vida. A prosperidade, a vida profissional, o sucesso tem muito a ver com eu estar no meu lugar e direcionado corretamente, tá? A vítima, ela não tá recebendo energia lá de trás e passando para frente. Ela tá virada de costas para a vida. Até me engasguei, vou tomar uma aguinha aqui. Ela tá de costas para a vida. Tá? Então, ela não tem interesse em fazer as coisas fluírem, porque ela ainda tá ali olhando para os pais, esperando receber alguma coisa, esperando que alguém peça desculpas pelo mal que fez a ela, ela tá esperando uma reparação, sabe? Então, como que eu deixo de estar nesse lugar? Eu preciso desistir dessa reparação, tá? Desistir de que alguém peça desculpas para mim, de que alguém se arrependa, de que alguém enxergue a dor que eu senti, tá? De que alguém me dê alguma coisa a mais. Então, precisa abrir mão disso, tá? Ponto 3, a terceira trava é a falta de autonomia, tá? Agora vai mais rápido, prometo. A falta de autonomia, ela tá relacionada a uma pessoa que está na criança. É uma pessoa que tem muita insegurança em decidir as coisas, tá? Em fazer escolhas, tomar decisões, assumir a própria vida. Então, aquela pessoa que pergunta muito para os outros, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu recebo muitas perguntas assim, o que eu faço nesse relacionamento? Tô com esse problema de relacionamento, o que eu faço? Sempre que a pessoa pergunta para outra o que eu faço, ela tem um problema sério, tá? De segurança, de autonomia. Então, ela prefere jogar a responsabilidade para o outro, decida por mim, né? Porque eu não me banco, eu não consigo assumir as consequências, tá? Das minhas próprias decisões. O adulto, ele precisa assumir as consequências, ele precisa decidir, fazer uma escolha, agir, se errar, lidar com o erro, suportar o quê? A culpa de errar, tá? Muitas vezes esse erro vai trazer culpa para ele. E lembra que eu falei lá no início que a gente busca a inocência? Então, para eu me manter inocente, muitas vezes eu me mantenho travado aqui no mesmo lugar, porque pelo menos não preciso assumir a responsabilidade de tomar uma decisão,
Tá? Então, por que isso trava tanto o terapeuta? Primeiro, porque ele não vai conseguir fluir assim nas decisões do que ele precisa fazer, quando que ele vai começar, quando que ele vai atender, quando que ele vai divulgar o trabalho dele, tá? Ele não consegue ter essa fluidez que o mundo profissional exige. Você precisa decidir e colocar em prática. Então, ele fica pensando muito tempo, tá? Porque ele tem medo de errar, um medo muito grande. E aí ele joga essa responsabilidade de decidir para outras pessoas, tá? Um terapeuta que faz isso e não se deu conta disso, não está buscando trabalhar essa falta de autonomia, ele vai ter muita dificuldade em levar o cliente dele para um empoderamento, tá? Então, no nosso trabalho com pessoas, a gente deve olhar para esse aspecto de liberdade, de autonomia, de decisão, de empoderamento pessoal mesmo, né? A gente deve buscar desenvolver isso em nós e nas pessoas, tá? E o que isso significa? Olhar para o adulto do cliente. Então, se o terapeuta não consegue ele mesmo ter autonomia de decidir as coisas da vida dele, ele não vai também conseguir passar isso para o seu cliente. Então, se o cliente está num lugar de insegurança, não consigo tomar decisão, tenho medo de assumir as consequências, ele vai buscar você, né, para ajudá-lo com isso, você vai ter muita dificuldade. Você só vai poder ajudá-lo a partir da teoria, né? Mas isso é bem limitado, tá? Então, essa falta de autonomia também aparece muitas vezes na dificuldade em lidar com o próprio mundo interno, sabe? Então, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei se o que eu estou sentindo é certo ou errado, e aí eu preciso que alguém me diga que eu estou sentindo é certo ou errado. Então, fica uma confusão interna também, a pessoa fica confusa. Como que ela vai ter uma clareza na hora que ela vai atender o cliente dela, se ela não tem isso dentro de si, tá? Então, é necessário desenvolver essa autonomia para resolver esse problema, mas sobre isso eu falarei amanhã, como desenvolver essa autonomia a nível interno, de eu olhar para as minhas emoções, entender o que está acontecendo, de eu olhar para fora e conseguir fazer escolhas, tá? E assumir o peso dessas escolhas. Então, ponto 3, falta de autonomia, tá? Revisando aqui. Trava número 1, dinâmicas ocultas, tudo aquilo que eu não enxergo, tá? Geralmente relacionado à minha escolha profissional, por que que eu escolhi esse trabalho. Segunda trava, vitimização, tá? A vítima, ela tem que abrir mão dos ganhos que ela tem sendo vítima, tá? 3, falta de autonomia. 4, a trava 4 é relacionada ao controle excessivo, tá? Então, agora vocês vão ver que uma coisa está relacionada à outra. Quando eu tenho dificuldade em assumir a consequência pelas minhas decisões, pelas minhas ações, pelo meu trabalho, eu tento muitas vezes compensar isso com uma necessidade de controle muito grande, tá? Então, eu preciso controlar tudo. E aí, nisso de querer controlar tudo, eu me fecho demais, tá? Para as oportunidades, para o crescimento, para a experiência, e eu perco oportunidades. Lógico que muitas vezes eu travo o meu alcance, tá? O meu movimento. Porque às vezes eu tenho uma ideia, eu vou fazer isso que seria legal, vou de repente fazer um curso, vou fazer um atendimento dessa forma, aí você vai para fazer, tá naquele impulso de fazer, né? Mas aí você pensa, nossa, eu posso errar, e pode ser que as coisas fujam do meu controle, né? Pode ser que, de repente, eu divulgue o meu trabalho e as pessoas entendam errado o que eu falei. Pode ser que eu faça um curso e não saia do jeito que eu quero. Então, tudo o que vai fugindo do controle começa a te deixar ansioso, né? E quando a gente vai para a ação, quando a gente vai para a prática, a realidade ela tem uma dinâmica própria, tá? A vida tem um movimento próprio. E quando eu tenho uma necessidade excessiva de controle, eu quero pegar a vida que tem um movimento próprio e encaixar numa caixinha, achando que isso vai dar certo. Não tem como, tá? Então, eu tenho ali um certo nível de controle sobre as coisas, eu preciso colocar as minhas ideias, né, em movimento, sabendo que muitas coisas vão fugir do controle.
tá? Então, essa necessidade de controle, ela trava a pessoa, ela atrasa a movimentação dela, tá? Ela limita. Então, eu poderia fazer isso de forma expandida para várias pessoas, divulgar em vários grupos, não, mas eu só vou fazer aqui, limitado, que é o grupo que eu tenho controle, tá? Então, limita de várias formas. Na parte, assim, do ritmo mesmo e no alcance, porque eu preciso controlar tudo, não consigo lidar, né, com naturalidade com o caos que às vezes a vida traz, né? E isso faz com que a pessoa se feche para coisas novas, tá? Para coisas diferentes, para oportunidades, para coisas que trariam crescimento para ela, para o trabalho dela, para coisas que trariam prosperidade na vida dela, tá? Então, vamos dar um exemplo. A pessoa que ela tá muito fechada porque ela tem muito medo do novo, porque o que é o novo? O novo é o desconhecido. Quando eu lido com o desconhecido, eu não tenho controle, né? Eu tenho controle muito pouco daquilo, porque eu não sei o que é novo. Então, eu prefiro me fechar, ficar com o conhecido, do que me abrir para o novo. Só que muitas vezes, a prosperidade que eu estou buscando, a cura que eu estou buscando, o resultado que eu estou buscando está no novo, não está no conhecido. Exemplo, a pessoa que trabalha atendendo há anos, tá? No conhecido, ela vai continuar ali, atendendo as pessoas, né? Ela vai ter uma remuneração limitada, ela vai ter um resultado limitado, tá? O que seria o novo para essa pessoa, para esse terapeuta que atende as pessoas individualmente? Fazer um curso, fazer uma mentoria, expandir, tá? Aí ela teria mais alcance, teria mais resultado, né? Ajudaria mais pessoas, teria mais realização, aprenderia coisas diferentes, seria novo e traria expansão para ela, tá? Só que pela necessidade do controle ela trava. Não sei se vai dar certo. Eu não sei mexer com essas coisas de internet, sabe? Eu não sei fazer atendimento online. Eu não sei falar na internet, tá? Então tudo que exige esforço, que exige mudança, que exige ela lidar com algo que ela não conhece, ela se fecha, tá? Então não aceita, né, os convites da vida, as oportunidades, né, o que eu posso fazer de diferente, e aí ela vai se limitando, ela fica naquele conhecido. Pode ser bom para ela? Pode ser, mas pode ser que não, né, pode ser que ela queira mais, tá? Então o controle e estar fechado, isso é uma trava muito forte, tá? Inclusive, as pessoas que fazem muitos cursos, tá, que estudam demais e não conseguem ir para a prática, geralmente tem uma necessidade de controle muito grande. Então, ela não consegue suportar o fato de que, na realidade prática das coisas, ela não tem controle 100%. Então, ela prefere não ir para a prática. Ela prefere ficar no estudo, porque no estudo eu tenho controle, né? Eu assisto o curso, eu anoto a aula, eu tiro as dúvidas, aqui tá tudo bem. Eu não quero lidar com o caos lá de fora quando eu coloco as coisas em ação, né? Então, abrir mão do controle é importante, tá? Para sua fluidez aí, para as coisas andarem. Agora, vamos para a quinta trava. Deixa eu abrir aqui o meu YouTube, porque eu tô vendo que tem alguns comentários novos. Jesus amado, temos mais 10 minutos para dar 1 hora. Vai passar um pouco de 1 hora, mas não tem problema. Até porque, né, quem tá aqui faz tempo tá acostumado com 2 horas de conteúdo, né? Quem tava na jornada da clareza ao poder, nossa, eu acho que teve aulas que foi 2 horas e meia, tá? Essa não vai ser tão assim, tão longa, tá? Então vamos lá. Olha quanta gente chegou, que legal, amando o conteúdo, show! Olha a Giselda tá sempre aqui, estou super feliz acompanhando a jornada do terapeuta e aprendendo muito, show! A Giselda já teve resultado, né, porque ela colocou em prática, então vai contando aí se você já colocou alguma coisa em prática lá da websérie, quem assistiu a websérie, como que foi, fez algum desafio, ficou com alguma dificuldade, tá? Vão comentando aí. Então agora vamos para a quinta trava, são 7, tá? Então a gente já tá caminhando aí para a 7ª trava. Tendência à fantasia, essa é a quinta, tá? Dessas que eu falei, ó,
A falta de autonomia está relacionado à criança, tá? A necessidade de controle está relacionado à criança, por quê? Necessidade de controle e dificuldade do adulto em lidar com a realidade, em manejar a realidade, tá? Em ter aquele jogo de cintura, em se adaptar, sabe? Então, por uma insegurança muito grande, eu preciso ter um controle muito grande, tá? E a insegurança vem da criança. A criança, ela não tem condição de lidar com uma vida profissional, né? Ela não tem condição de lidar com decisões difíceis, com uma empresa, com questões financeiras, com a dor do cliente. Muitas vezes é uma dor muito profunda, muito delicada. Se eu estou na minha criança, eu fico acuado. Se eu estou querendo usar a minha criança para atuar no profissional, que é coisa de adulto, eu vou ficar com muito medo, muito inseguro, e aí eu vou querer compensar isso com uma necessidade de controle muito grande, tá? Mas agora, indo para o ponto 5, que também é uma tendência muito forte da criança ferida, uma tendência à fantasia, tá? Então, o que é essa tendência à fantasia? Eu não consigo lidar com a realidade, porque a realidade é muito pesada, é muito difícil, geralmente é vítima, né? Então, eu começo a criar fantasias. O que são essas fantasias? A pessoa que acredita em coisas mágicas, né? Então, eu vou fazer alguma coisa que vai me destravar e automaticamente a minha vida vai fluir, eu vou prosperar e os meus clientes vão ter resultado e eu vou ter cliente. Ela acha que assim, sem esforço, sem tempo, sem ter que tomar decisões difíceis, sem ter que suportar culpa e desconforto muitas vezes, ela acha que vai conseguir fluir, destravar sem passar por todas essas coisas, né? Então, tudo isso que eu falei até agora exige que você olhe para a realidade e entenda, olha, talvez não seja assim tão imediato quanto eu estava imaginando que seria. Talvez eu precise parar um tempinho, olhar para a minha história, olhar para a minha criança, olhar para a minha dor, lidar com essas coisas difíceis, né? Talvez eu precise assumir uma culpa, um peso, quando eu tomo uma decisão, quando eu me coloco disponível para errar, porque eu estou agindo, né? Então, tudo isso que acontece no meio do caminho leva a um amadurecimento, tá? E quando eu estou muito, muito na minha criança, a minha tendência é não querer acreditar que as coisas vão ser desse jeito, né? Então, eu quero acreditar que eu vou destravar sem que isso leve um tempo, sem que eu precise ficar, de repente, 1 ano trabalhando duro, sem que eu me sinta cansada em alguns momentos, sem que eu tenha que lidar com estresse, sem que eu tenha que lidar com assuntos difíceis, coisas chatas, né, coisas corriqueiras do cotidiano, né? Então, a tendência à fantasia é assim, eu quero acreditar que as coisas vão ser mais fáceis do que serão, que elas serão mais rápidas do que serão, e que existe alguma forma, algum truquezinho ali, alguma mágica que eu faço e que vai dar certo, tá? Essa coisa do pensamento positivo, tá? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Pessoas que têm, assim, muita necessidade de afirmar uma positividade, assim, não tô falando que a positividade é uma coisa ruim, não estou falando isso. Tô falando que quando a pessoa, ela joga toda, assim, a expectativa dela na positividade, no pensamento mágico, achando que só colocando energia nisso, ela vai fluir, ela tá, sim, vivendo numa fantasia, tá? Então, não quer dizer que o pensamento positivo não funciona, quer dizer que só o pensamento positivo não vai te levar onde você quer, né? Então, isso é uma tendência à fantasia. Eu não executo, eu não faço as coisas chatas do dia a dia. O que seria isso? Ir atrás de cliente, fazer post, divulgar, né? Fazer os meus cursos, aprender de verdade, estudar, atender, né? Lidar ali com o dia a dia, com o concreto das coisas. Então, eu não quero olhar para isso. Tenho uma dificuldade, isso para mim é muito pesado. E aí, eu só
coloco as minhas energias na mágica, né? A pessoa que coloca muita expectativa na loteria, sabe? Não, a sorte vai virar, né? O jogo vai virar. O problema não é a pessoa falar essas coisas. O problema é ela não fazer algo para que o jogo mude, né? Para que vire para ela o jogo, entendeu? Então fica muito assim nessa coisa fantasiosa. E daí aquela pessoa que tem muita ideia e cria muita coisa, mas na hora de aplicar, colocar em prática, ela não consegue, tá? Por quê? Quando eu tô na criança, eu tô enfraquecido para lidar com coisas de adulto, né? A criança ela não tem potência, resiliência, força, né, para lidar com essas coisas do adulto. Então, para mim fica mais confortável viver das fantasias. É mais gostoso eu acreditar que eu vou fazer ali alguma coisa e automaticamente a minha vida vai destravar, que eu vou fazer uma terapia e minha vida vai destravar, sem ter o processo, sem ter o esforço, sem ter, né, como que isso acontece na prática. Tá? Na prática, eu destravo quando eu lido com frustrações, quando eu, dia após dia, trabalho, né? Então, essa coisa da fantasia é algo que trava demais, porque daí a pessoa coloca toda a energia dela naquilo, toda a expectativa, e esquece do dia a dia, né? De que dia após dia ela constrói, ela caminha para onde ela quer caminhar, tá? Então, essa necessidade muito grande assim de fantasiar, sabe? De acreditar que vai ser rápido demais e que vai ser fácil demais e que não vai envolver dor no processo, tá? E chegamos ao ponto 6, que está relacionado a isso, é uma baixa resistência. O que é essa baixa resistência? Como eu já estou na minha criança, né, eu não consigo resistir às dificuldades, né, ao processo, eu não consigo ter a paciência necessária, né, a solidez necessária. Então, a fantasia fica mais fácil. Tá entendendo como tá conectado? Por eu ter dificuldades em lidar com o mundo adulto, com as coisas como elas são, com a realidade do jeito que ela é, eu busco fantasia e eu tenho baixa resistência para atuar na prática, né? Para realizar, para fazer acontecer, né? Então, como que isso está conectado? Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a pessoa está muito na criança, ela tem uma dificuldade de entender como que é a dinâmica do mundo adulto. Ela tem dificuldade de entender que as coisas custam, que muitas vezes ela tem que pagar para fazer um curso, que muitas vezes ela tem que pagar para fazer uma divulgação. Gente, ó, o meu despertador tocando. Às 10 horas toca o meu despertador, tá? Que é para eu me preparar para dormir. Para eu lembrar de fazer a rotina do sono. Olha só, tem até a ver com o assunto que eu estou falando agora. Rotina, né? Então, para eu ter um resultado, né, para eu fluir, para as coisas darem certo para mim, preciso ter rotina. Que horas que eu vou dormir? Que horas que eu vou acordar? O que eu faço quando acordo? Todos os dias eu preciso ler um pouquinho. Poxa, se eu quero atuar como terapeuta, eu, no caso, sou terapeuta sistêmica, eu preciso ler Bert Hellinger. Eu preciso ler outros autores relevantes, tá? Isso faz parte desse amadurecimento. Isso se constrói do dia para a noite. Eu vou ler todos os livros do Bert Hellinger, de não sei quem, de Freud e Jung do dia para a noite? Não, isso se constrói com o tempo. Como que eu construo isso? Todos os dias fazendo um pouquinho. Então, na prática, é assim que a gente faz, né? E isso não é tão empolgante quanto aquela fantasia, né, de que não, eu vou lançar um curso e eu vou ter muito resultado, os meus clientes vão adorar. E quando eu tô fantasiando, isso é muito legal, é muito gostoso, mas quando eu vou na prática fazer o que precisa ser feito para alcançar esses resultados, aí não tem toda essa energia, toda essa empolgação. Então eu preciso me manter firme no caminho, eu preciso fazer mesmo sem essa energia da empolgação, tá? Essa empolgação, ela vem de quando eu crio as coisas na minha cabeça, tá? E se eu fico muito focado na fantasia, eu acabo perdendo força no processo, porque aí eu vou me deparar com a realidade
E não é bem como eu fantasiei. Na realidade, tem muito mais detalhe, tem muito mais coisa no meio do caminho, né? Tem muito mais dificuldade, muitos obstáculos que eu preciso ultrapassar, muita coisa chata que eu preciso fazer, que eu preciso estudar, né? E eu preciso passar por isso. Isso que está relacionado à resistência, tá? Que é a trava número 6, que é a baixa resistência, tá? Eu tenho pouca resistência. Então, eu tenho uma ideia de como as coisas vão ser e eu vou na prática lá fazer, acontecer. Acontece uma coisa, já não quero mais. No primeiro atendimento que eu não gostei, que eu achei que foi muito pesado, eu já não quero mais, né? Ou na primeira live que eu fiz, não foi do jeito que eu queria, eu travei, já não quero mais. Tentei lá mexer no Instagram, divulgar meu trabalho, achei muito difícil aquilo, já não quero mais. Então, a pessoa ela tem muito pouca resistência à frustração, tá? Muito pouca resistência para persistir e fazer aquilo que é chato, em repetir, 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 repetir. Algumas coisas a gente precisa repetir, né? A live que eu tô fazendo hoje, por exemplo. Isso é uma repetição. Não tem como você chegar num ponto em que você faz uma live e tá tranquilo e consegue falar um pouco melhor se você não repetiu isso muitas vezes antes, né? Então a repetição é algo que faz parte da realidade, que faz parte de eu entender como que funciona o mundo adulto, né? E exige o quê? Resistência. Eu preciso resistir ao processo. Por quê? O sucesso, ele não tá assim, não tá assim lá longe esperando que você alcance ele, tá? Ele tá olhando de volta para você, vendo se você está se preparando para isso. Será que você está preparado para o sucesso? Como que eu me preparo para o sucesso? Exercitando a minha capacidade de resistir à frustração, exercitando a minha capacidade de constância, de ter uma rotina, de fazer o que é chato, tá? Quer dizer que eu não posso me empolgar com as coisas e me sentir motivado e tal? Não! Alguns momentos você vai usar a motivação como um combustível para você seguir, mas você não pode contar com isso para o resto da sua vida. A motivação ela dura muito pouco. Quando você vai ali para a prática, para o real, para o dia a dia, para agir, você vai precisar criar essa resistência, tá? E conforme você vai criando essa resistência, você vai se preparando para o sucesso. Porque quando eu tenho sucesso, eu tenho o quê? Uma escala maior, um alcance maior, uma responsabilidade maior, uma influência maior. Eu tenho mais trabalho, eu tenho mais clientes. Então, se eu tenho baixa resistência aqui, com pequenas coisas, como que eu vou atender a muitas pessoas, né? Como que eu vou atender muitas demandas? Como que eu vou resolver muitos problemas? Como que eu vou lidar com muito dinheiro? Como que eu vou tomar decisões ainda mais difíceis, tá? Exemplo muito simples para entender isso. Quando você está começando, quando eu estava começando lá a fazer as minhas lives, se eu dissesse assim, olha pessoal, vou fazer uma semana de lives, e de repente no dia, me frustrei, não vou fazer, baixa resistência. Eu decidisse não fazer, nem uma outra pessoa ia notar, ia sentir a diferença, né? Daí você vai alcançando esse sucesso, você vai tendo um alcance maior, aí essa tua baixa resistência vai ser sentida, né? Não vai passar batido. Né? Os seus clientes vão perceber que você não está lá para eles. Seus funcionários vão sentir que você não está lá para eles, gerando, criando coisa, fazendo o dinheiro fluir, fazendo as coisas acontecerem, trazendo cura, entendeu? Mais pessoas vão sentir sua falta. Como que você vai lidar com isso se você não está lidando nem com isso em uma escala menor, né? Então, tudo isso que acontece, os problemas, as frustrações, a dificuldade, o cansaço, é uma preparação para que quando você tem um alcance maior, você já está assim acostumado, sabe?
Eu estou acostumado a ter que lidar com essa instabilidade emocional, né? Eu consigo ali lidar com as minhas emoções e ainda assim estar presente para o meu cliente, ainda assim manter os meus compromissos, e ainda assim trabalhar, e ainda assim criar, tá? Então, isso precisa ser trabalhado no meio do caminho. Se você não suportar o processo, se você tiver muita baixa resistência e desistir das coisas logo no começo, tá? Você não vai ter essa força interna, tá? Então, tudo que acontece ao longo do processo, que leva tempo, que leva esforço, né? É para te preparar, tá? Só que quando eu não quero, eu não tenho resistência, eu não quero criar essa resistência, essa resiliência, essa força, porque ai, é muito difícil, é muito esforço, eu prefiro não fazer isso. A forma de eu lidar é indo para a fantasia. Não, mas eu não preciso me esforçar tanto, não preciso fazer essa coisa chata todos os dias. Alguma coisa vai acontecer, vai ser mais fácil do que eu tô vendo, né, que vai ser. Tá entendendo? Então eu crio uma coisa na minha cabeça que é uma fantasia de que alguma coisa mágica vai acontecer e vai me tirar daquele sufoco de ter que me esforçar e de ter que ter paciência com o tempo das coisas, né, com o processo. Enfim, agora vamos para a trava número 7. Olha, eu consigo enxergar bem de longe aqui. Alguém falou boa noite, Carol. O resto eu não consigo ler. A trava número 7, o que é? Você tratar o seu cliente como criança, tá? Então, se você está na sua criança, você vai ter uma dificuldade de se relacionar no mundo adulto enquanto um adulto. E se você não trata a dor da sua criança, você vai ter dificuldade em trabalhar com o adulto do cliente, tá? Por que isso é importante? Quando eu tô num processo ali terapêutico, de coach, seja lá o que for, quem fecha o negócio, quem escolhe fazer o trabalho comigo é o adulto, tá? Muitas vezes a pessoa vem para um atendimento e ela ainda está buscando atender as necessidades da criança dela. O que é isso? Quando a pessoa ela vai para uma sessão e ela quer que o terapeuta concorde com ela, que o terapeuta tenha a mesma versão, a mesma visão da realidade que ela tem, quando ela quer que o terapeuta diga, nossa, mas que pena, né? Que horrível que tudo isso aconteceu com você. Então, sempre que tem essa coisa de eu quero que, na verdade, aquela pessoa seja uma aliada, eu quero que ela seja cúmplice da minha dor, que ela concorde comigo, essa pessoa está buscando o seu trabalho na criança, tá? Então você precisa puxar o adulto dela. Por quê? A solução vem a partir do adulto, tá? Quem vai resolver, quem vai mudar, quem vai pagar pelo atendimento é o adulto. Tá? Então, quando a pessoa decide fazer o atendimento, pelo menos comigo, de constelação, geralmente ela já passou por muita coisa, ela já buscou muita coisa, né? Então, ela já tem ali, em alguma medida, ela está funcionando com o adulto dela. Em alguma medida, ela está disposta a ver a realidade, a lidar com a dor, tá? Então, vai ter essa dualidade quando o cliente vai te procurar. Em alguns momentos ele está como adulto, em outros momentos ele volta para a criança e não percebe, tá? Em alguns momentos ele quer negar a dor, ele quer negar a realidade. Então, você está muito atento a essa dinâmica, é bem importante, porque se você não trabalha com a sua própria criança, não consegue você estar no seu adulto, você vai olhar para o cliente como criança. E qual que é o problema disso? Tira a força dele, tira a potência de agir dele, tá? E a solução só pode partir do adulto, tá? A criança ela não tem condição de solucionar algo, de olhar para a realidade, tá? E criança não paga, tá? Então, se você vê os seus clientes como pequenos, como incapazes, ai que dó, ai queria tanto que essa pessoa ficasse bem, você tá vendo essa pessoa de uma forma menor, tá? Você não tá enxergando a capacidade dela de lidar com as coisas, de resolver, tá? Então essa coisa assim, nossa, ai, eu não consigo lidar com a dor do outro, não consigo suportar a dor do outro, as dificuldades do outro, faz com que você tenha dificuldades em puxar o adulto, puxar a força, a potência daquela pessoa para resolver as coisas, né?
E aí você não consegue dizer coisas difíceis porque você fica com medo que a pessoa vai sofrer com aquilo. Você não consegue mostrar a realidade para o cliente porque você fica com medo que ele vai sofrer ao enxergar aquela realidade. Então você meio que faz um pacto ali de continuar na ilusão, porque para você é difícil suportar a dor dos outros porque você não trabalhou na sua própria dor. E aí, criança não paga, tá? Você vai ter, o que isso significa, criança não paga? Você vai ter dificuldade de cobrar pelo seu trabalho e de prosperar com o seu trabalho, porque você vê os seus clientes como crianças, tá? Então, pessoal, essas são as 7 travas, tá? As dinâmicas ocultas, a vitimização, a falta de autonomia, a necessidade de controle e você tá fechado, né, para as coisas como elas são, para as oportunidades da vida, a tendência a fantasiar, a baixa resistência e, por fim, tratar o seu cliente como criança. Tem mais coisa? Tem mais coisa, mas não dá para ficar aqui falando a noite inteira, né?